Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje o assunto vai ser muito interessante, vai ser um assunto que envolve história e envolve filosofia também. A gente vai falar de um movimento cultural que surgiu no século XVII e que influenciou o século XVIII, certo? Até o século, no início do século XIX, certo? Nós vamos falar hoje do movimento conhecido por Iluminismo, certo? Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, né, acione o sininho, faça um comentário aqui se você gostou, comente um tema que você gostaria que fosse falado aqui no canal, certo? E peço para que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que o vídeo chegue para outras pessoas, já que a gente faz um vídeo com muito amor para você, né, com muito carinho, e aí, né, para a gente poder alcançar a meta de 1000 inscritos, estamos chegando, de pouquinho em pouquinho a gente está chegando, certo? Mas peço mais uma vez a ajuda de vocês nesse aspecto para poder, né, o número de inscritos chegar a 1000, para depois a gente pensar em mais para frente, tá legal? Então se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho, é isso que eu te peço. Solta a vinheta. Então, galera, hoje nós vamos falar do movimento conhecido como Iluminismo, movimento que, como eu disse a vocês agora há pouco, surgiu no século XVII, durou até o século XVIII e começou e teve uma influência muito grande, né? O Iluminismo influenciou diretamente vários fatos históricos, que influenciou o pensamento filosófico moderno, né? Da Idade Moderna, enfim, foi um movimento que trouxe uma enorme transformação para a sociedade, para a política, para a economia, para a filosofia, certo? Então por isso hoje eu decidi trazer esse tema para vocês, para a gente estar falando um pouquinho a respeito desse movimento, tá certo? O Iluminismo vai surgir na Europa, né, mais precisamente na França, né? A França vai ser um berço maior dos pensamentos iluministas, dos filósofos iluministas. Também vai acontecer, né, na Inglaterra, e aí vai se estender para alguns outros países como a antiga Prússia, né, que depois vai virar Alemanha, né, vai chegar também na Áustria, certo? E até na Rússia, né, com a déspota esclarecida Catarina a Grande, mas vou falar dela um pouquinho lá no final do vídeo, que eu tenho um recadinho para vocês, tá legal? Mas o que o movimento iluminista queria? Na verdade, o iluminismo ele surgiu com uma ideia para combater, o antigo regime europeu. E o que era o antigo regime europeu? Né? O antigo regime era aquele momento marcado pelos estados nacionais modernos, onde o controle do Estado girava em torno de um poder absolutista do rei, né? Esse rei comandava e intervia em todos os setores do seu Estado, né? Não só na política centralizada nas suas mãos, como também na economia, através da intervenção, né, do governo na economia, através da burocracia, da cobrança de impostos, né, intervia diretamente na economia baseado no mercantilismo, que é a busca por metais preciosos, pela balança comercial favorável, certo? Intervia diretamente nas leis, enfim, né? O antigo regime é marcado por esse poder absolutista dos monarcas, certo? Por uma economia baseada no mercantilismo, né, que deu, né, influência ou, né, que engatilhou, né, as grandes navegações realizadas pelos estados nacionais modernos, certo? Baseado numa política mercantilista, de mercado, de acúmulo de metais, né, do metalismo, da balança comercial favorável, do protecionismo, certo? Então tudo isso era, né, a política econômica do Estado Nacional, que era o mercantilismo, certo? Além disso, o antigo regime, os estados absolutistas, o antigo regime, ele tinha uma sociedade dividida hierarquicamente, onde essa sociedade era dividida também por privilégios, onde você tinha algumas classes sociais que possuíam esses benefícios, esses privilégios,
e você tinha outras classes sociais que não possuíam nada. O exemplo mais característico do antigo regime está na sociedade francesa, que foi dividida em 3 estados. O primeiro estado formado pelo clero, pela Igreja Católica. O segundo estado formado pela realeza e pela nobreza. E o terceiro estado era formado não só pelo povo camponês e trabalhador urbano, mas também pela classe burguesa, pela burguesia. A burguesia inglesa, por exemplo, ela era um pouquinho diferente da burguesia francesa. A burguesia inglesa era mais participativa, do governo real absolutista inglês. Ela compunha uma câmara chamada Câmara dos Comuns, que dentro da ordem hierárquica dos poderes das câmaras, né, ela era a menor poder. Né? Você tinha o monarca absolutista, você tinha a Câmara dos Lordes, que era o parlamento, né? E aí você tem a Câmara dos Comuns, que é tipo uma Câmara dos Vereadores, assim. Mas ela pelo menos possuía um pequeno poder ligado à questão política. A burguesia francesa, por pertencer ao terceiro estado, ela não tinha poder de nada. De nada. E ainda tinha questão. O primeiro estado, formado pelo clero, e o segundo estado, formado pela nobreza, não pagavam impostos na França. Já o terceiro estado é o que sustentava os outros dois. E a burguesia estava nesse estado aí, que sustentava os outros dois através da cobrança de impostos. Então é óbvio que a burguesia comerciante, que inclusive muitos até tinham muita grana, tá? Essa é a grande questão. A burguesia ela poderia ser rica, mas ela não tinha privilégio porque ela não era da nobreza. E pela sociedade ser estamental, ou seja, ela não ter mudanças, ela não conseguiria ter esses benefícios, esses privilégios que a nobreza tinha. Então isso levou a classe burguesa a uma indignação, uma revolta que vai colidir, né, vai coincidir com a Revolução Francesa de 1789, Revolução Francesa que já tem um vídeo de Revolução Francesa aqui no canal, em 2 partes inclusive. Se você quiser depois desse vídeo aqui, acessa lá, aqui no canal, acessa ali a aula de Revolução Francesa para você já emendar esse assunto com a Revolução Francesa, tá certo? Falando em absolutismo, o maior símbolo do absolutismo francês foi esse rei aí, Luís XIV, certo? O monarca, o rei Sol, que foi, né, no século XVIII, o monarca mais famoso, mais centralizador, foi o rei que levou a capital da França, né, a sede do reino, de Paris para Versalhes, atrás do Palácio de Versalhes, certo? Então ele que levou ele que transferiu essa capital para lá, beleza? Mas enfim, o iluminismo combatia isso, combatia esse absolutismo, essa sociedade estamental, essa falta essa total desigualdade de direitos, de benefícios, essa falta de liberdade religiosa, econômica, liberdade de expressão, a falta de uma participação maior no poder. Então o iluminismo trouxe isso. E ele dizia, os iluministas diziam, que toda essa característica do antigo regime, né, essa sociedade estamental, esse poder centralizado e tudo mais, isso era oriundo dos tempos medievais. E se você parar para pensar, a sociedade do antigo regime é muito parecida com a sociedade medieval, inclusive na sua falta de mobilidade social que existia, né, na Idade Média. Então eles diziam que essa estrutura do antigo regime era muito semelhante à estrutura medieval. E os iluministas defendiam que na Idade Média não houve nenhum tipo de produção intelectual, artística, intelectual, nada, né? Até porque dentro da Idade Média os iluministas acreditavam que pelo fato da forte influência da Igreja Católica na sociedade, na cultura, enfim, né, na Idade Média, isso limitou ou inibiu, né, a produção intelectual da época medieval, né? E tanto que os nomes filosóficos da Idade Média são 2 componentes da igreja, um é Santo Agostinho, outro é São Tomás de Aquino. Então eles diziam isso, que a Idade Média inibiu o desenvolvimento do pensamento criativo, racional, artístico e tudo mais. Por isso,
os iluministas chamavam a Idade Média e o antigo regime, né, de Idade das Trevas, da escuridão, né, daquela coisa pesada, por não ter nada racionalmente produzido na Idade Média. E que esse novo pensamento, baseado na razão, baseado no raciocínio, que vai desenvolver no século XVIII o desenvolvimento da ciência, que no século XIX vai explodir a ciência, e também tem um vídeo aqui no canal sobre a ciência, certo? Vai explodir a ciência através da racionalidade, através da razão. Então, para os iluministas, a única coisa que traria luz para as trevas seria a razão. Então, o movimento se chamou Iluminismo por causa da luz que a razão traria às trevas, tá certo? A luz da razão. E o século, principalmente o século XVIII, vai ficar conhecido como o século das luzes. E Paris, por ser também, né, ali a sede de vários pensadores iluministas, fica conhecida também como Cidade Luz. Tá certo? Então, o iluminismo traz essa ideia, traz a ideia de que a razão, raciocínio, vai ser a salvação para a Idade das Trevas. Tá legal? Maravilha? Tá gostando do vídeo? Tá achando legal? Então curte aí, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, pede de novo e acione o sininho para ser notificado com mais vídeos que virão aí no canal. Tá legal? Voltando aqui então, volta aqui, certo? E aí esse movimento iluminista, ele vai ter o apoio de quem? Da burguesia. Ué, certo? Claro! Um movimento que defendia a liberdade econômica, a liberdade de expressão, maior participação política, divisão do poder, fim ou redução do poder absolutista, o fim da centralização do poder nas mãos do monarca. Hein? A burguesia que queria privilégios, a burguesia que queria maior participação, a burguesia que queria exercer o controle econômico, ela vai liderar o movimento iluminista. O iluminismo vai ser conhecido também como movimento burguês, porque a burguesia da época é que vai pegar essas ideias iluministas para que ela realizasse foi o movimento intelectual que influenciou, né, diversos movimentos, diversas revoltas na França, na Europa, no mundo. O iluminismo vai influenciar, como eu disse a vocês, a Revolução Francesa, que vai levar ao fim do absolutismo monárquico na França. O iluminismo que vai influenciar, né, depois, posteriormente, né, a Revolução Gloriosa, que vai ser uma revolução parlamentar, da monarquia parlamentar inglesa, que funciona até hoje, né, na Inglaterra. O iluminismo que vai influenciar a independência dos Estados Unidos em 1775. O iluminismo vai influenciar a independência da América Espanhola, a independência do Haiti e a Inconfidência Mineira, que aconteceu aqui em 1789, liderado uma das lideranças, foi o Joaquim José da Silva Xavier e o Tiradentes. Eu estou sendo repetitivo. Tem essa aula de Inconfidência aqui no canal também. Ó. A maratona está pronta para você fazer, certo? Então, o iluminismo e essa burguesia, ela vai incentivar a expansão dessa ideia iluminista, tá certo? E assim, dentro de existem vários pensadores iluministas que surgiram, né, nesse movimento. Mas eu vou falar alguns importantes para vocês, certo? O primeiro vai ser o François-Marie Arouet, que você conhece como Voltaire. Voltaire, francês, né, que surgiu em defesa da liberdade de expressão, né, defendia um monte de coisa, mas ele defendia basicamente a liberdade de expressão, certo? E ele combatia fervorosamente a influência ou a presença da Igreja Católica no poder. Veja, o movimento iluminista, ele não era contra a Igreja. Eles não eram contra a Igreja, certo? Eles eram contra a presença da Igreja na política, no poder. Eles eram contra a influência da Igreja dentro do Estado Nacional, certo? Onde eles acreditavam que a Igreja, por ser o poder espiritual, por ser o poder religioso, espiritual é uma coisa, política, racional é outra. Então eles defendiam essa separação aí. A Igreja tem o seu papel e o Estado tem o seu papel.
né? Então não pode se envolver os dois, certo? Então o Voltaire foi um dos grandes nomes do iluminismo que combatia exatamente essa questão da influência da Igreja Católica no poder político do antigo regime, certo? Tem uma frase que é atribuída a Voltaire, mas não é dele, mas, né, eu não sei em que momento do efeito Mandela que colocaram essa frase como sendo do Voltaire, mas essa frase não é dele, certo? Que diz o seguinte, né, eu posso não concordar com nada do que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de se expressar. Linda frase, mas não é dele. Mas tem a ver com o pensamento de Voltaire, a liberdade de expressão, tá certo? Bom, outro pensador também, né, muito importante que surgiu no iluminismo foi o Charles Louis de Secondet. Vou falar de novo, Charles Louis de Secondet, o Barão de Montesquieu, que por ser barão já, né, tem um título de nobreza, já tinha um certo de privilégio dentro da sociedade, mas mesmo assim defendia as ideias contrárias a esse antigo regime de privilégios nobres, da nobreza. Montesquieu defendia, por exemplo, né, uma das principais ideias de Montesquieu, sensacional, que o poder deveria ser dividido em 3 poderes, e não num só centralizado na mão de um monarca. Veja, o monarca poderia continuar até exercendo o seu poder, mas esse poder deveria ser dividido com outros 2, onde o monarca exerceria o poder executivo, de executar as leis do Estado. Ao lado do executivo existiria o poder chamado poder legislativo, que é o parlamento, o congresso, né, as câmaras, que deveriam ser responsáveis pela criação, elaboração e aprovação das leis. Então, cria-se, elabora, cria-se, aprova, e o monarca executa as leis. O legislativo, o executivo. E um terceiro poder, que deveria ser chamado poder judiciário, onde o poder que julgaria todos que não cumprissem com as leis do Estado Nacional. Então, foi Montesquieu, no século XVIII, que vai defender a ideia da tripartição do poder em 3, né? Tripartição, certo? Em executivo, legislativo e judiciário. Uma curiosidade, a grande maioria dos países democráticos e republicanos do mundo, um deles é o Brasil, tem como característica política a tripartição. O Brasil é formado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Só que o Rousseau, no livro dele Espírito das Leis, ele vai dizer que cada poder deve fiscalizar o outro. Então, cabe ao legislativo fiscalizar o executivo fiscaliza o judiciário fiscaliza o executivo, o judiciário fiscaliza o legislativo fiscaliza o judiciário, o executivo fiscaliza o legislativo. Então, cada um deve fiscalizar o outro, por isso os poderes são iguais, né? Tanto o legislativo, o executivo quanto o judiciário, ele tem uma mesma porcentagem de poder. Tá certo? Um fiscaliza o outro. Outro pensador, esse é famosíssimo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um filósofo suíço, né? Pensador, músico, foi um monte de coisa. Mas que estudou na França, né? Ele foi responsável pela criação de um livro chamado Contrato Social. E o contrato social, ele vai defender a questão da igualdade política de participação nas decisões de um Estado nacional. O que o contrato social do Rousseau dizia? Que, na verdade, né, deve-se haver um acordo, um contrato firmado entre o Estado e a população, onde a população decide o que o Estado deve fazer e cabe ao Estado se submeter à decisão da população. E aí, dentre todos esses que eu vou falar para vocês, desses pensadores, o Rousseau foi o único que defendia uma participação política do povo nas decisões, através das assembleias, através, né, de todas essas estruturas que são formadas para as decisões políticas. Então o Rousseau, ele é o único que defendia não que o poder deveria se centralizar no terceiro estado, na mão da burguesia, mas
na mão de todos. Outra coisa que o Rousseau criticou muito nas suas obras foi a propriedade privada. Ele dizia que a origem da desigualdade social ela está no início da propriedade privada. Ele até faz uma metáfora, né? A desigualdade começa quando alguém cerca uma área coletiva e fala, tudo que está cercado aqui é meu. Então ele pega o que é coletivo e passa a ser privado, passa a ser dele. O pior não é isso. O pior é o colega falar, realmente é dele. Então, a partir do momento que a pessoa cercou o que era coletivo e disse que é dela, e as outras pessoas aceitaram, ali é o início da desigualdade social. Então ele critica a propriedade privada exatamente por ela ser a origem da desigualdade social. E por falar em propriedade privada, vou falar de dois pensadores importantes aqui, só que agora são ingleses, né? Um é o Adam Smith, pai do liberalismo econômico, pai da ideia, né, de que através da propriedade privada, através, né, da não interferência do Estado, né, qual que era a grande crítica do Adam Smith dentro dessa questão, né, do antigo regime. Ele dizia que a interferência do Estado, a interferência do governo, do monarca na economia, isso levava a um atraso econômico de séculos, porque se ficava somente nisso, ficava muito preso. A economia ficava presa às decisões do Estado, às burocracias, aos impostos, certo? Então, o Adam Smith combatia exatamente isso. Ele dizia que a economia ela precisa ser livre nas mãos de quem? Da elite, da propriedade privada, certo? A economia tinha que ficar livre nas mãos dos comerciantes para que ela possa fluir, porque através da concorrência entre eles, a economia se torne cada vez mais dinâmica, mais forte, certo? E as ideias do Adam Smith, elas são usadas até hoje, né, numa nova roupagem, até porque o século é outro, nós estamos no século XXI, mas é conhecida como neoliberalismo, já que, né, a política do Adam Smith era o liberalismo, né, a ideia liberal, hoje é neoliberal, então, né, mas tem o mesmo esqueleto das ideias do Adam Smith. E o Adam Smith dizia que essa concorrência positiva e os preços dos produtos, por causa dessa nova atividade econômica liberal de concorrência, que os preços dos produtos seriam reguladas naturalmente pela mão invisível do mercado, que significa lei da oferta e da procura. Então eu vou te dar um exemplo, né, do que ele dizia. Quando um produto tem muita procura, muita gente quer aquele produto, o preço dele fica lá em cima, porque ele é um produto valioso. Muita gente quer, um iPhone novo aí, certo? A procura vai ser enorme pelo iPhone. Óbvio que o preço dele vai ser muito maior pela procura, certo? Agora, quando se tem muita oferta, ou seja, o preço tende a... Quando existe mais oferta de produto do que procura, o preço tende a ser reduzido, né? Eu dou sempre um exemplo para meus alunos, a ideia é o exemplo do boné, né? Você vai no shopping comprar um boné, você entra no shopping, todas as lojas do shopping vendem bonés. Ou seja, a oferta é muito grande, então os preços dos bonés tendem a ser baixos. Ou você vai no shopping comprar um boné, só uma loja no shopping inteiro vende boné. Ou seja, o preço é lá em cima, porque a procura... Ou você compra o boné dessa loja, ou você não compra ele no shopping. Entendeu? Então, a procura tende a ser maior, por isso o preço do boné tende a ser maior. Essa é a mão invisível do mercado que regula o preço conforme a procura ou a oferta. Tá certo? E por fim, galera, o último pensador que eu queria falar com vocês aqui é o John Locke, que também vai escrever um contrato social, mas o contrato social do John Locke é diferente. É um contrato que defende a ideia de propriedade privada, diferente do Rousseau, que dizia que a propriedade privada é o início, né, a origem da desigualdade social. John Locke não. John Locke afirma que a economia, né, ela só vai pulsar a partir do momento em que a propriedade deixa de ser, né, do Estado e passa a ser privado. Outra coisa que o John Locke defende, aí já no campo da filosofia, ele defendia a ideia do empirismo. O que é o empirismo, galera? Ele defendia que o ser humano nasce com o cérebro como uma folha em branco.
e que as experiências da vida vão redigindo essa folha em branco. Então o ser humano ele aprende também pelas experiências da vida, não só pelo conhecimento racional, mas também pela experiência da vida através da tábula rasa, né? da tese da tábula rasa, que é uma folha em branco e que a experiência da vida vai também preenchendo o seu conhecimento. Tá legal? Bom, galera, esses são os pensadores que eu trouxe para vocês. Esse era o movimento iluminista que eu trouxe para vocês, em defesa da razão, em defesa, né, da liberdade, e até então a trinca, né, da ideia iluminista, que é a liberdade, igualdade, fraternidade, certo? E o movimento se chamou iluminismo porque trouxe a luz para as trevas do antigo regime, né, de caráter ainda medieval. E tem uma dica que eu falei para vocês, que foi a da Catarina, né, a Grande, que foi a grande imperatriz russa, né? Tem uma série, se eu não me engano, na Netflix, tem uma série que chama Catarina Grande, que conta a história dessa princesa que vai virar imperatriz russa, né? Vai virar uma czarina da Rússia. E por que a Catarina? Porque a Catarina, embora ela fosse uma monarca absolutista, né, já que os czares na Rússia eles tinham um poder centralizado, ela era uma grande conhecedora das ideias iluministas. Então ela vai realizar dentro do governo dela algumas práticas. Veja, ela não é liberal, ela é absolutista. Ela é uma déspota, ela é uma tirana. Mas assim, dentro do governo dela, ela vai realizar algumas medidas liberais, algumas medidas iluministas, como criação de novas escolas, taxação da nobreza, enfim. Ela vai criar algumas medidas ali, certo? E essa série mostra a história da Catarina e com certeza mostra esse momento, né, onde ela é chamada de déspota esclarecida. Os déspotas esclarecidos era isso aí, eram os monarcas absolutistas que executaram algumas medidas iluministas dentro do seu governo. Mas lembre-se, não é porque eles executaram essas medidas que eles deixaram de ser tiranos. Tá legal? Então fica a dica aí dessa série da Catarina Grande para você assistir a respeito do iluminismo. Tá certo? Bom, a aula era essa, certo? Espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like, faça o comentário, acione o sininho, compartilhe o vídeo com outros seus amigos. Pô, esse vídeo ficou legal, vou compartilhar com meus amigos, tal. Ô, meu colega está aprendendo isso aí na escola, vou enviar esse vídeo para ele para dar aquela força, para aquela moral, certo? Além disso, se inscreva no canal do professor Marcelo, vamos aprender com o Marcelo Rosa. Conto com o seu apoio, conto com vocês. Um beijo, um abraço. Ah, você gostou dessa edição do vídeo? Essa edição foi feita pela equipe aí do Carlos. Carlos, meu amigo, filho do professor Rafael. Carlos está editando o vídeo hoje para mim, certo? E se você gostou, tá aí embaixo, ó, aqui, ó, né, o Instagram do Carlos para você seguir, conversar com ele, que ele faz edições de vídeo sensacionais. Beleza? Fica a dica. Agora sim, um beijo, um abraço.